Bem-vindo, ouvinte, aqui é o Samuca e esse é o projeto no qual eu vou poder falar um pouquinho mais a fundo, sem freio nenhum, sobre trilhas sonoras de joguinhos. Esse é o Galinha Game Music, episódio 1. Eu tô começando hoje com esse projeto e a ideia é que a gente faça a cada mês aí um episódio novo, analisando a fundo realmente, vendo cada detalhe de uma música específica, de um compositor, de uma trilha, de um jogo, enfim, alguma coisa que envolva joguinhos na parte musical. Esse projeto, ele não ia existir se eu não curtisse música, obviamente, se eu não fosse muito fã dessa área. Pra quem não me conhece muito bem, eu toco piano desde criança, meu pai era pianista, meu irmão é pianista, e eu sou, na verdade, o mais amador da família. E um motivo pelo qual eu toco piano hoje é essa música, cara, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. Então, o tema de hoje, desse episódio, vai ser a música To Zanarkand, do Final Fantasy X, que tá tocando no fundo aqui já pra você ouvir. E essa música pra mim é muito especial, e eu vou falar um pouquinho dela, da composição dela, dos temas que ela trata, e de muita coisa muito genial que o Uematsu fez, depois que a gente começar aqui o episódio de hoje. Vamos lá. Listen to my story. This may be our last chance. Então, pro episódio 1 do Galinha Game Music, eu não podia não escolher falar de To Zanarkand, porque essa música é um marco pra minha vida e pra indústria de games em geral, por vários motivos. Primeiro, essa música foi feita pelo Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu, pra quem não conhece, vão conhecer pelo amor de Deus, mas o cara é um gênio da música de videogames, o cara compôs muita coisa, principalmente Final Fantasy. Ele é compositor aí de obras primas, como FF6, por exemplo, FF7, e ele é um dos compositores do FF10 também. Aliás, FF10 que é um jogo também que marcou muito a franquia, porque ele é o primeiro jogo do PS2 da série Final Fantasy e o primeiro jogo da franquia com atuação de voz nos personagens. Isso deixa todo o trabalho de compor música bem mais complexo, porque pensa, até o FF9, tu tinha como sons do jogo efeitos sonoros e música, mais nada. Agora, tu vai, entre aspas, estar competindo, vamos dizer assim, com efeitos sonoros, música e vozes de personagens. Então, compor pra um material, pra um jogo, pra um filme, pra um seriado de TV, enfim, que tem cenas atuadas com voz de personagens, é uma parada bem diferente. E o Nobuo Uematsu, ele mostra que ele consegue fazer isso bem pra caramba na trilha inteira desse jogo. Em relação a essa música de modo mais específico, essa música é o tema principal do jogo, ele toca na primeira cena do jogo, que na realidade é uma cena que se passa quase no fim da história, né? Eu vou, nesse episódio, dar spoilers de FF10, sim, ouvinte, porque é importante falar um pouquinho dos temas do jogo, da história do jogo aqui, pra poder dar todo o contexto dessa música. E essa música toca numa cena que se passa um pouquinho antes do grupo do jogo chegar em Zanarkand, que é a cidade objetivo de toda a jornada que eles passam no jogo, enfim. E a primeira cena desse jogo então se passa aí, e o Tidus, que é o protagonista do jogo, fala: "Essa é a minha história". E essa frase, junto com essa música, vão trazer aqui muita coisa legal pra gente discutir um pouquinho aqui hoje. Essa música ela também tem aí versões diferentes no jogo. Ela toca de modo rearranjado com orquestra em A Truth Revealed, por exemplo. E tem mais partes do jogo aí que essa música, essa melodia toca de modos diferentes.
Mas a versão original, de fato, a versão principal da música, To Zanarkand, é em piano solo, o que também é bem importante, inclusive. O mais legal dessa música é que ela foi composta não pro jogo, ela foi composta anteriormente. O Uematsu compôs essa música para um recital de amigo dele no piano. Era um presente para esse amigo. No fim, ela não foi usada por alguma razão lá e acabou ficando engavetada. E depois foi parar no FF10. Quando o Uematsu pegou esse projeto para compor para esse jogo, ele viu a história, personagens e percebeu que seria muito, muito a ver. E pegou a música, desengavetou e trouxe ela pro jogo. E, cara, encaixou de modo tão perfeito, absurdo, que a gente fica de cara até hoje. Mas antes de começar aqui a falar um pouquinho realmente da parte teórica, parte técnica de composição, de temas da música, eu citei agora há pouco que essa música pra mim é bem importante, né? A real é que, embora eu tenha aprendido a tocar piano e tenha tido aulas de piano quando eu era criança e tudo, eu perdi o interesse, de certo modo, de aprender de fato o instrumento, e eu fui voltar a me interessar por causa dessa música aqui. Eu jogava já videogame desde sempre, né? Desde criança. E quando eu botei o disco do FF10 no meu PS2 e eu ouvi essa música maravilhosa tocando, eu não consegui descansar até aprender no piano, basicamente. E, aliás, era uma música bem fácil de tocar no piano. Se você ouvinte aí curte piano, tem ideia de repente aprender um dia, gosta dessa ideia de aprender um instrumento musical aí, essa música é um bom alvo pra tu ter como objetivo de aprendizado. Ela é uma música simples, ela é uma música que não é rápida, ela não exige técnicas muito avançadas de piano, enfim. Então eu dei sorte, cara, porque eu adorei essa música, eu curti muito o jogo. Eu acabei tendo ela como incentivo pra eu aprender piano de novo. E, cara, depois disso eu não parei mais. Então todo o meu interesse por música e todo o meu gosto por piano que eu tenho até hoje, eu não vou dizer que nasceu aqui, porque não nasceu aqui, né? Nasceu do meu pai, nasceu da minha infância e tudo, mas reviveu aqui, vamos dizer assim. E se não fosse essa música, eu hoje não seria quem eu sou. É muito real isso. Eu seria uma pessoa diferente, eu seria uma pessoa que não teria um piano em casa hoje e não teria esse interesse por música, cara, que foi um dos motivos muito grandes pra eu começar com o Leon aí, o Galinha, sabe? Falar de música em joguinhos. Você que ouve o Galinha aí bastante há mais tempo sabe que eu sou um nerdão da música, então eu sempre tô em qualquer jogo de videogame aí, e também qualquer material, enfim, de multimídia audiovisual aí que eu consumo, filme, enfim, que seja aí. Eu tô sempre de olho, tô sempre de ouvidos bem abertos pra música, e isso é por causa de To Zanarkand. Mas vamos lá então falar um pouquinho da composição da música, dos temas que ela trata. Então ouça um pouquinho aí To Zanarkand por Nobuo Uematsu pra trilha sonora de Final Fantasy X. Eu acho que o primeiro ponto a ser falado aqui é que essa música é em Mi menor. Você ouvinte que não manja muito de música, Mi menor é uma escala, é um acorde que a gente usa, um tom para músicas, e ela é muito, muito comum em metal, em rock. Ela é o tom, por exemplo, de Nothing Else Matters do Metallica, de About a Girl do Nirvana, de Paranoid do Black Sabbath.
ela é um tom muito, muito comum de aparecer em muitas músicas por vários motivos. Primeiro, ela é uma escala super fácil de tocar, no piano e no violão e na guitarra, inclusive, né? No piano ela tem teclas bem simples, na guitarra e violão, todas as cordas da afinação padrão pertencem a essa escala, que são Mi, Sol, Si, Ré, Lá e Mi de novo, porque a escala, de fato, de Mi menor é Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Então, assim, é uma escala super simples, é um tom super simples. Com certeza você, ouvinte aí, que toca qualquer instrumento musical, lá no começo do aprendizado, tocou algumas músicas em Mi menor. Fora isso, esse é um tom que traz um sentimento de tristeza, de luto, de perda de saudade, de nostalgia até às vezes. É muito comum que a gente relacione tons menores com temas mais tristes e tons maiores com temas mais felizes. E essa escala ser menor traz então esses temas todos. Pode ver, ouvinte, muita música que é em Mi menor vai ter letras que tem esses sentimentos nos temas. E aqui, como não tem letra, o tom e a escala fazem esse trabalho. Então, Choose Anarchy, sendo em Mi menor, nos dá esse sentimento de novo, repito, né, perda, saudade, nostalgia. E pra quem jogou FF10, já tá sacando as relações aí com a história, que são bem profundas. Pra quem não jogou, um resumo rápido aqui é o seguinte, aqui de novo, repito, spoilers do jogo inteiro. O Tidus é um personagem que a princípio tá meio deslocado do mundo, mas a real é que durante a história, o Tidus conhece a Yuna, eles se apaixonam, e por razões da história, ao final do jogo, tanto a Yuna quanto o Tidus vão se separar com certeza, eles não tem como ficar juntos depois. Então, o jogo inteiro se passa nos últimos momentos deles. E a relação deles nasce, o relacionamento deles cresce, o amor deles cresce, mas ao final, esse amor vai acabar tendo que ser quebrado e ser esquecido. O tema do jogo, embora tenha outras histórias também aqui envolvidas, acaba sendo esse. O jogador tem, durante o jogo inteiro, esse sentimento de estar vendo uma relação nascendo, de estar vendo um amor nascendo ali entre a Yuna e o Tidus, e no final vem esse golpe pesadíssimo de que os dois não vão ficar juntos. Então, essa música traz esses temas de tristeza, de perda de saudade, e encaixa super bem com o jogo, com certeza. Essa música usa também acordes muito comuns, muito limpos, muito simples. Ela é tocada em Mi menor, ela usa acordes de Ré, de Dó, Lá menor. São acordes tranquilos, são acordes simples, são fáceis de ouvir. E isso não é por acaso, cara. Quando uma música é muito complexa, ela exige um, entre aspas, trabalho do ouvinte para que ele entenda a música, às vezes o ouvinte fica perdido um pouco naquele virtuosismo da música e esquece e acaba não mergulhando nos temas que a música quer passar. Então, o Nobuo Uematsu, sabendo disso, compõe Choose Anarchy de que forma? Ele faz melodias simples, ele coloca acordes simples e ele faz uma música super limpa para que o ouvinte possa se perder ali dentro. Ele possa realmente internalizar esses sentimentos, esses temas. E, cara, isso é uma coisa genial que o Uematsu faz. Tem muito compositor que, às vezes, no começo da carreira, ou porque, enfim, quer mostrar o seu virtuosismo, acaba fazendo uma música super complexa que não encaixa com nada, nem com o jogo, nem com os temas da história, e fica deslocado. E, cara, uma música num videogame tem um papel de preencher um espaço na narrativa. E essa música preenche muito bem esse espaço e ajuda a reforçar os temas da narrativa. Isso que é muito, muito maravilhoso dessa música. Então a composição é incrível e o modo como o Uematsu deixa o ouvinte a par dos temas que a música traz é uma coisa maravilhosa. E isso não só nos acordes e na melodia. O tempo da música é em 3/4, é uma música com um tempo de 90 BPMs. Cara, isso deixa essa música com um balanço que leva o ouvinte e, de novo, deixa ele fluindo na música sem que ele se preocupe muito com prestar atenção nos detalhes. E não só com o tempo, a dinâmica, ouvinte. É quando a gente analisa a música de acordo com o seu volume, basicamente. Então, Choose Anarchy começa com uma música em pianíssimo, a gente chama quando essa música é tocada de modo bem suave, bem fraquinho. E ela vai subindo pra piano, pra forte, fortíssimo,
e descendo, sobe, desce. Então, tanto o tempo como a dinâmica da música deixam ela com esse balanço que leva o ouvinte pra lá e pra cá e vai embalando ele e contando a história. Isso tudo junto com a melodia simples e com um acorde simples deixa a música com esses temas muito claros. Fora isso, a melodia inicialmente vai crescendo, subindo, e ela fica tão aguda e tão fraquinha que ela parece que foge do ouvinte. Cara, isso também se encaixa tão bem com o tema que eu fico impressionado com o Uematsu. Ele é muito, muito gênio. Como eu falei agora há pouco, no final do jogo, o Tidus vai embora, ele desaparece. Ele no jogo é um sonho do que a gente chama de fé nesse jogo. Fé seria, de modo bem resumido aqui, uma entidade mística que acaba tendo poderes aqui durante a história inteira. Eu não vou passar aqui muito tempo explicando o jogo em si, né, ouvinte, mas a moral básica que importa pra hoje é essa. E o Tidus existe só porque ele é um sonho, ele é uma ilusão, entre aspas, criada por essa fé. Então ele nunca tá de fato no mundo humano ali. E o tema do jogo, que é o jogo, a história do Tidus, como ele mesmo diz no jogo, né? Essa é a minha história. Esse tema ter essa melodia que parece que foge do ouvinte, simboliza isso, né? O Tidus tá sempre quase indo embora, quase fugindo. Ele nunca tá no chão ali. Ele sempre tá meio que flutuando. Outra coisa importante da música é o silêncio. Repara que a melodia não é contínua, ela tem partes bem específicas, bem curtinhas, e o uso do silêncio é super importante. Você ouvinte que curte música aí sabe que o silêncio é importantíssimo em músicas, e aqui mais ainda, né? Porque o silêncio permite que a gente reflita nos temas da música. É incrível como essa composição consegue deixar esse tempo para que o ouvinte faça isso. Não é uma música que é cheia, não é uma música poluída, não é uma música bagunçada. Ela é uma música simples e que faz o que tem que fazer muito bem. Entrega os temas, entrega a melodia simples, entrega a história do jogo. Entrega a narrativa muito bem. A minha teoria pessoal é que Choose Arrakand acaba sendo uma música que tá quase dando tchau pro ouvinte. Porque, vamos lá, resumindo o que a gente viu até agora, né? A escala de Mi menor traz sentimento de tristeza, de saudade, de nostalgia, de perda. A melodia tá sempre subindo e parece que fugindo do ouvinte. O tempo e a dinâmica trazem esse balanço que parece que vai fluindo. Tudo isso me deixa pensando como essa música parece que tá dando tchau pra gente, como o Tidus faz no jogo. O jogo inteiro é uma despedida da Yuna e do Tidus. E como isso é maravilhoso, cara, como isso se encaixa bem nos temas, né? É muito incrível quando o compositor consegue encaixar tão bem a escala que ele usa, o tom que ele usa, os acordes, com o tempo, a dinâmica, com a melodia e com os temas, de fato, do jogo. É por isso que eu considero essa música, essa obra, como, assim, uma das obras-primas do Uematsu. O Uematsu tem aí composições incríveis na história dele. Algumas são muito mais explosivas, muito mais, sabe, se mostram mais pro ouvinte. A gente lembra muito bem de Onigen Danger do FF7, por exemplo. Eu amo The Extreme do FF8, embora seja um jogo que eu não goste tanto. A música é maravilhosa. Mas Choose Arrakand, ela é tão bonita na sua simplicidade. Ela não precisa ser complexa. Ela não precisa ser grandiosa. Ela é pequena. Ela deixa pro ouvinte só o que importa. É quase como se ela fosse nua, sabe? Ela não tem todos aqueles enfeites, aquelas coisas pra colocar detalhes desnecessários. É uma música muito crua, é uma composição muito crua. E isso é o que eu acho incrível e genial do Uematsu. Ele tem uma experiência gigante já aqui. Ele sabe quando tem que fazer uma música gigante, enorme, uma música absurda, grandiosa, barulhenta, e quando não. E nesse caso, se encaixa muito bem não fazer uma música barulhenta, e sim fazer uma música que seja mais calma. Fora isso, ouvinte, essa música é curtinha, na verdade. A melodia dela dura 1 minuto, 1 minuto e 20 no máximo ali, e ela toca em loop sempre. E é tão bem feito esse loop que a gente não repara quase. Na partitura oficial dela, ela tem esse loop também. Tu toca ela meio que 2 vezes, e no final repete um pedacinho. E isso se encaixa também no jogo, cara, porque, primeira coisa, né, o mundo se chama Espira. Ou seja, uma espiral, uma coisa que vai se repetindo e vai em círculos.
Mas pra quem jogou sabe, FF10 tem na história como temas aí um ciclo, uma repetição, e a gente tem que quebrar esse ciclo, de fato. É um ciclo que o mundo de Spira pensa que é positivo, mas que envolve a morte de um invocador, a morte de alguém que vai ser depois virar ali um Aeon final pra proteger o mundo, entre aspas. Então é um ciclo aparentemente bom, muito calmo, mas a quebra disso é que é, de fato, o final da história, o final bom da história. Então olha só, essa música representa o jogo muito bem. Essa música te mostra um loop muito calmo, muito tranquilo, tu nem percebe ele voltando e recomeçando. O principal que tem que ser feito pra salvar esse mundo é quebrar esse ciclo. Mas tem um último detalhe que eu acho genial nesse jogo, e eu tive essa epifania enquanto eu fazia esse roteiro. E, cara, eu conheço essa música há tanto tempo, eu toco no piano essa música há tantos anos, e eu nunca tinha reparado nisso. Só quando eu fui agora realmente estudar a música aqui mais a fundo e estudar a trilha sonora inteira do FF10, que eu percebi esse detalhe. Olha só. Choose Arcane é uma música em piano solo. E o piano solo representa que essa música tá falando sobre o Tidus, de fato, né? De novo, abre aspas, essa é a minha história. Embora existam versões dessa música orquestradas no jogo, ainda assim a versão original da música é em piano solo. Enquanto isso, a Yuna, que é o outro lado dessa moeda, dessa história, que é o par do Tidus no jogo, ela é ligada com a fé. E existe o hino da fé no jogo, que é essa música aqui. E ouvinte, olha a magia que vai acontecer quando eu toco Choose Arcane e o hino da fé ao mesmo tempo. Repara o seguinte, o hino da fé e Choose Arcane são músicas completas por si só. Elas não precisam da outra para se completar. Tanto que o jogo nunca toca elas ao mesmo tempo. O jogo faz questão de jamais misturar as duas músicas. Mas mesmo assim, as duas se encaixam perfeitamente uma na outra, e isso não é por acaso. É impossível que o Uematsu tenha composto duas músicas que tenham a melodia que se encaixa tão perfeitamente bem, de modo tão genial, por acaso. Não é. A gente conhece o Uematsu, sabe que ele é um gênio, ele não me dá esse ponto sem nó aqui. Isso fala muito sobre a relação do Tidus com a Yuna. Os dois são pessoas únicas, com as suas histórias, completas, mas eles são tão perfeitos, encaixados, que as suas duas músicas, que não são os temas no jogo de fato deles, mas são músicas que representam eles na história, acabam se encaixando perfeitamente. Isso é, cara, de uma genialidade tão absurda. Eu adoro quando o jogo entrega história através das músicas. Eu amo isso. Os principais jogos da história que a gente lembra muito bem, com muita nostalgia, Chrono Trigger, Final Fantasy, alguns da série inteira aí, Kingdom Hearts pra mim também, eles têm em comum isso, cara. As histórias deles são contadas não só pela narrativa, por diálogos, mas também pela música. E o modo como a relação do hino da fé com Choose Arcane conta bem essa história de como a Yuna e o Tidus são personagens que se encaixam bem, mas que vão ficar separados. Cara, isso é um negócio, assim, de arrepiar. E isso só mostra como essa trilha sonora é absurdamente maravilhosa. Concluindo, ouvinte, uma música não tem que ser complexa pra ser boa. Isso é uma coisa que se mostra muito aqui nesse jogo. Choose Arcane é uma música simples, é uma música com acordes simples, com melodia simples, com um tempo simples, com muitos silêncios, e isso não só não é ruim, isso é bom, isso é perfeito para os temas que ela vai entregar. Esses temas de tristeza, de perda de saudade, esses temas que mostram como o Tidus vai se separar da Yuna no final, como eles vão ter saudades dessa relação que eles estão construindo no jogo. E como sempre, numa trilha sonora de qualquer material audiovisual, e um jogo tá incluso nisso,
O que mais importa é que a música faça sentido com a narrativa do jogo e com o contexto do jogo. E aqui isso acontece de maneira que eu não vejo acontecer quase nunca. O modo como Tsu's Anarkand se encaixa em FF10 e nos temas que o jogo traz e na história que ele tá contando é coisa de gênio. Nobuo Uematsu não é o top 1, na minha opinião e de muitos aí na internet, da história das músicas dos joguinhos aí de graça. Ele faz isso como ninguém. Ele não compõe só músicas boas. Ele compõe músicas boas que se encaixam de modo perfeito na narrativa. O Nobuo Uematsu, pra mim, pessoalmente, é um dos maiores músicos da história, não só de videogames. Maiores músicos da história, de fato, compositores da história. Ele traz músicas excelentes, perfeitas, incríveis, inacreditáveis, para cada contexto que ele tá trabalhando. Ele é muito, muito versátil. Isso é incrível. E ver esse gênio gigantesco que ele é, que mostrou que é capaz de fazer músicas com orquestra, que tem uma banda de rock, ele toca rock numa banda, você que não conhece aí, é Black Mages, ouvinte, procura aí. Esse cara que, nesse jogo mesmo, compôs Otherworld, que é uma música de metal que toca no Último Chefe. Esse mesmo cara pegar todo esse conhecimento e falar assim, ó, não, pra Tsu's Anarkand eu vou usar piano solo, eu vou usar acordes simples, eu vou usar melodias simples, porque é isso que importa. É isso que faz um gênio.